ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Nós iremos fazer uma série de vídeos em que iremos nos aprofundar na medicina dos essênios. Isto é importante, tanto para você que é ateu, tanto para você que é cristão, porque você vai olhar os milagres do Novo Testamento sobre uma ótica totalmente diferente. De acordo com diversos autores, diversos acadêmicos, os essênios praticavam medicina. Eles praticavam o desenvolvimento de chás e remédios a partir de raízes, plantas. Eles tinham práticas terapêuticas que levavam tanto no sentido literal da ciência da sua época, quanto também num tipo de ciência espiritual. Geza Vermes falou sobre isso, até o polêmico John Allegro falou sobre isto. E também na obra que nós iremos nos debruçar, da acadêmica Joan E. Taylor. Ela dedica um capítulo inteiro do seu livro só para falar desta questão, indicando ainda outras referências bibliográficas especializadas que se aprofundaram no tema. A obra Os Essênios, os Manuscritos e o Mar Morto, uma obra publicada pela Oxford University Press, tendo a sua primeira publicação em 2012. Ela escreveu o capítulo intitulado Raízes, Remédios e Propriedades das Pedras, os Essênios, Corã e a Farmacologia do Mar Morto. Será que esses essênios da vida pública, que nós já estudamos sobre eles, aqueles principalmente que moravam no bairro essênio de Jerusalém, que adotavam crianças, que faziam trabalhos voluntários, que acolhiam os enfermos, de acordo com a obra de Edmund Wilson, será que eles utilizavam suas práticas medicinais de maneira gratuita aos menos favorecidos? E por isso se diziam que milagres aconteceram? Vamos nos aprofundar muito nessa história, porque ela tem tudo a ver com a nossa investigação do Jesus histórico. Exatamente isso. Jesus, para muitos historiadores que escreveram, ele foi um curandeiro. De onde vem esta fama de curandeiro? Quem é que praticava estas questões no passado? Os essênios. Será que Jesus, aquele que se denominou o caminho, aquele que encontrou com João Batista, que pregava às margens do Jordão, que falavam acerca de uma nova aliança e de um batismo, falas essênicas que estão no pergaminho 1QS. Será que, na verdade, quando nós olharmos com um olhar mais profundo, a partir de uma perspectiva da medicina dos essênios, não veremos o Jesus curandeiro? Não veremos os milagres? Não entenderemos melhor as curas e até mesmo os exorcismos? Então vamos lá, porque este é o primeiro vídeo de uma série que produziremos dentro da série do Jesus histórico. Nós estamos ainda dentro do segundo círculo da nossa proposta de estudos, o círculo que está aparecendo na sua tela. Nós estamos na fase 2 de investigação. Jesus é um curandeiro? Jesus foi um médico essênio? Vamos à obra da professora Joan E. Taylor. O Mar Morto, como vimos, foi identificado por autores antigos como um local de recursos valiosos, especialmente bálsamos e betume, bem como um local de paradoxos. Pode conter vapores nocivos, mas também águas quentes curativas. Era um lugar árido e exuberante ao mesmo tempo. Não tinha vida e, no entanto, havia vida à sua volta. Quão isolado este lugar estava?
Havia minas de enxofre e jangadas saindo para buscar pedaços de asfalto flutuante. Houve extração de sal, visitas reais a vários palácios, fortalezas e termas curativas. E houve quem procurasse plantas medicinais nesse local. Os navios navegavam nas suas águas. A conectividade marítima de Curã parece clara, mesmo sem um ancoradouro sobrevivente. Em El-Gedi, as instalações portuárias atestadas foram destruídas pela subida e descida do nível do mar. As rampas simples são ainda mais difíceis de detectar, mas existiam em vários lugares. Caliroe, Ruzim, El-Bar, Kirbet Mazim, En-Gedi e Mahosa, para citar alguns. Como vimos, uma vila herodiana, um complexo portuário e um lugar como se fosse uma estada de verão, um spa numa linguagem moderna, estavam localizados nas proximidades de Caliroe, a uma curta distância de barco. Do outro lado do lago, e caminhos locais ligavam Curã a Jericó, Ruzim, El-Bar, Ain, Fexra e Ketmazim, e mais adiante até En-Gedi. Esta era uma zona muito ocupada por Herodes e seus sucessores. Havia palácios, fortalezas ao seu redor, de Massada no sudoeste, Hircânia no oeste, Jericó no norte, Marrerus no nordeste e Heródium no leste. Como vimos, meus amigos, o local que nós denominamos como Mar Morto e a sua geografia ao entorno guardava um número importante de construções ao seu redor. Havia muita movimentação à sua época. Vamos continuar a leitura. Existe uma possível indústria adicional de Curã, que contextualiza o local na região do Mar Morto e se correlaciona com o que se afirma sobre os interesses dos essênios. O processamento de produtos farmacológicos. Claro, quando falamos farmacológicos, estamos falando dos fármacos produzidos à visão da época e não de maneira científica como abordamos em tempos modernos. E por que falamos possível indústria? Não que os essênios não praticassem a sua medicina, não confunda. Possível é a indústria, no sentido de que se eles comercializavam para fora ou se apenas utilizavam a si. Se eles utilizavam somente para si mesmos, não existia uma indústria, mas apenas a produção para a própria comunidade. Se eles comercializavam, exportavam isso e até distribuíam no mercado interno da Judéia, é algo que nós temos que explorar. Porque, como diz a professora, tal hipótese não é nova. Foi sugerida há muito tempo por John Allegro, o polêmico John Allegro, em que o tempo passa e muitas das suas ideias irão permanecer, assim como outras, pela evolução do método exegético, já foram descartadas. Mas, por incrível que pareça, nessa questão farmacológica, John Allegro tinha razão em muitos pontos que ele levantou. E professores e professoras como Johan e Taylor está percebendo isso, aplicando o método científico para análise exegética e histórica desta questão. A menção de John Allegro, olha o que ela vai dizer, não inspira, em geral, confiança. Em 1970, este especialista nos manuscritos do Mar Morto escreveu um dos livros mais estranhos já publicados sobre religião e farmacologia, o livro de Allegro, O Cogumelo Sagrado e a Cruz. Apresentava a tese de que as tradições religiosas do Antigo Oriente Próximo, incluindo o cristianismo, eram disfarces elaborados de um culto à fertilidade que usava um fungo
alucinógeno, Amanita muscaria. Em 1979, ele apresentou novamente as suas ideias de uma forma mais discreta no seu livro The Dead Sea Scrolls and the Christian Might. E mais tarde, num documentário de 30 minutos da CBS, Yearlies of the Dead Sea, 1985. Desde Allegro, o assunto da farmacologia e dos manuscritos do Mar Morto parece um tanto contaminado. No entanto, ao prosseguir a sua tese sobre o cogumelo, Allegro ligeiramente explorou, no entanto, alguns pontos importantes. Veja bem o que a professora Joan E. Taylor está nos trazendo. Ela vai dizer, por exemplo, ele pensava que os essênios acreditavam ter dado conhecimentos ocultos de cura, que foram transmitidos ao longo do tempo, quando anjos caídos vieram pela primeira vez à Terra, como atestado em 1 Enoque. Em seu livro, Os Manuscritos do Mar Morto e o Mito Cristão, Allegro observou que uma razão para os essênios viverem na terra árida, próxima ao Mar Morto, pode estar relacionada à interpretação de uma profecia-chave de Ezequiel, um homem cuja aparência era como a aparência de bronze, com uma linha de linho e uma vara de medir na mão. Mostra ao vidente o templo, e este homem, em Ezequiel capítulo 47, 1 a 12, mostra também um rio fluindo do templo para o Mar Morto. Para Allegro, isto parecia estar relacionado com a região de Curã. Allegro pensava que o nome aramaico para essênios significava curandeiros. Ele observou então, em 1 Enoque, a importância dos vigilantes, que transmitiram à humanidade habilidades como o corte de raízes e o conhecimento da cura. 1 Enoque 7, 1 a 3. Um conhecimento secreto transmitido a Noé e Jacó, como aparece no livro dos Jubileus, capítulo 19, versículos 27 e 28, e também no capítulo 45 do mesmo livro de Jubileus, verso 16. Ele então sugeriu que se pensava que os anjos rebeldes estavam confinados às regiões de fogo do inferno, e o calor pode-se pensar que as águas curativas da área do Mar Morto tinham alguma associação com elas. Observando os comentários de Joséfo sobre Calíroe, onde Herodes foi para ser curado, referência à Guerra Judaica 1, versos 657, 658 e 59. E também Antiguidades Judaicas 17, do trecho 171 até o trecho 173. Allegro estava atento às tradições relativas ao rei Salomão, tradições que envolviam astrologia, angelologia, demonologia e o conhecimento farmacológico. Allegro identificou casos nos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, onde isso se refletia, enfatizando a ligação entre cura e piedade. Ele não apenas observou a curiosidade de Joséfo ao mencionar a arruda gigante que crescia em Marraeros, mas também notou os comentários de Joséfo sobre a mandrágora. Allegro também observou a importância medicinal do betume do Mar Morto, que ele pensava poder ser misturado com acácia, especificamente acácia radiana, uma árvore regional. Em Ain Fexha, afirmou Allegro, os essênios cultivavam ervas curativas. Além disso, Allegro anotou textos dos manuscritos do Mar Morto que pareciam ter associações com cura, particularmente um texto chamado 4Q Terapia. Você pode estar pensando agora,
Se os estudos de John Allegro foram tão importantes para a compreensão e a evidência da medicina dos essênios, por que por longo tempo isto foi negado? Por que não foi observado? E agora existem até artigos publicados em grandes revistas de medicina sobre o tema. A professora Joan E. Taylor, ela tem a explicação correta para isso. Ela vai dizer, em parte, porque tais observações estão enterradas numa mistura de especulação selvagem e fantasia. O estudo da cura e da medicina nos manuscritos do Mar Morto não tem recebido a atenção que merece, embora de tempos em tempos os exames arqueológicos do sítio de Qumran e seus arredores é feita menção a possíveis medicamentos. A professora irá ainda dizer, neste capítulo final, examinaremos novamente questões relativas a este tema, seguindo as sugestões feitas inicialmente por Allegro e integrando numerosos estudos realizados ao longo dos últimos 40 anos, para que possamos compreender melhor a importância da região do Mar Morto em termos de vários medicamentos conhecidos na antiguidade, que os essênios, com o seu atestado interesse pela farmacologia, devem ter conhecido. E não é brincadeira, não. Existe um artigo chamado Os Essênios e a Medicina, de Samuel Kotak, que foi publicado no Clio Medica, uma das maiores revistas de medicina no mundo, no seu volume 18, falando sobre história da medicina. Allegro mexeu em algo que pode abalar as bases do cristianismo, da maneira como nós enxergamos os milagres. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like